Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais uma opção de leitura. Todo mundo sabe que eu adoro ler e sempre que eu leio um livro que eu gosto bastante, acho que vale a pena compartilhar, eu trago aqui pra vocês. Então, o livro da vez é pra você que, como eu, adora viajar e conhecer lugares novos, nem que seja através da leitura. E o livro é o livro Mas Você Vai Sozinha? Da Gaia Passarelli. Mas antes de falar sobre ele, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de livros, de temas, de vídeos, de receitas e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E para quem não conhece a Gaia Passarelli, ela já foi VJ da MTV e ela é uma jornalista musical, então ela já cobriu diversos eventos de música para TV e para jornais. É escritora de viagem e dona do blog How to Travel Light, que eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês darem uma pesquisada. E esse livro é muito legal porque ele conta histórias de uma mulher viajando o mundo. Eu já fiz resenha de outros livros de viagem e tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres viajando sozinhos. Infelizmente, a gente está num mundo cada vez mais conturbado, onde as pessoas parecem que estão cada vez mais perdendo respeito por si próprias e principalmente por outras pessoas. Então, é necessário ter um cuidado a mais e isso muitas vezes impedem as pessoas de viajarem sozinhas, principalmente as mulheres, por medo de acontecer alguma coisa, né? Daí o título Mas Você Vai Sozinha? Que foi a pergunta que a Gaia Passarelli mais respondeu quando contava que viajava, que ia viajar para as pessoas. E é muito legal porque, diferente de um olhar onde as pessoas imaginam que uma pessoa viajando sozinha é uma pessoa solitária e triste, muito pelo contrário, ela mostra que justamente por estar sozinha, ela tinha liberdade de fazer o que ela quisesse, a hora que ela quisesse, sem precisar ficar entrando em acordo com uma outra pessoa ou tendo que fazer as vontades de uma outra pessoa quando às vezes ela não quer. E esse livro, além de tudo, ele é muito bonitinho, ele é super ilustrado. Olha que coisa linda! Ele tem ilustrações lindas a cada capítulo e tem frases em destaque das coisas que ela passou. Ó, que legal! E é muito legal porque nesse livro eu vi relatos de viagem de lugares que até então eu não tinha tido muita informação. Então ela foi para diversos lugares. Então ela fala tanto sobre o Brasil, como por exemplo o Parque Nacional de Itatiaia, fala de cidades americanas fora do circuito Nova York, São Francisco, fala da Escócia, de Portugal, da Índia, do Peru. E é muito legal que a cada capítulo, além de contar as histórias, os perrengues, as dores e as delícias das coisas que ela foi passando no decorrer dessas viagens, sempre no final de cada capítulo ela dá alguma dica para você que está planejando a sua viagem, quantos dias ficar, qual a melhor forma de transporte. E aí, logo no comecinho do livro, teve uma parte que eu achei muito legal, que ela já descreve justamente sobre o que é o livro, que ela fala assim: esse livro é sobre coisas que fazemos quando estamos viajando. Não é sobre viajar para encontrar seu eu verdadeiro, lugares aonde você tem que ir, clichês tipo largar tudo e conhecer o mundo, desenvolver superpoderes. Não é um manual de como ser cool, é sobre não dar desculpas e ir viver a sua vida. E aí fala a verdade, quantas vezes você já teve vontade de pegar o seu passaporte ou mesmo viajar pelo seu estado, pelo seu país, conhecendo, mas muitas vezes não foi porque não tinha com quem ir. Ou ficava esperando as férias do seu companheiro, dos seus filhos, dos seus pais, para casar com a sua, para você não ir sozinho. É justamente sobre isso, sobre não dar desculpas e viver sua vida. Porque afinal de contas, a gente não sabe até quando a gente está aqui, então muitas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer os lugares e nunca mais
tem a oportunidade e isso passa e fica aquela coisa, aquele remorso do coisas que eu gostaria de ter feito na minha vida e não fiz. E aí logo ela fala o seguinte: é verdade que numa viagem solo a gente sente falta de ter alguém para rir junto, pedir opinião ou dividir uma taça de vinho. E dá muito valor quando tem uma pessoa ao seu lado depois. Mas também é verdade que a gente descobre que a nossa própria companhia, na maior parte das vezes, é mais do que suficiente. É ideal. Eu já tive a oportunidade de viajar sozinha. Na ocasião, não foi porque eu quis, vou ser bem sincera, eu namorava com outra pessoa. E aí a gente estava com uma viagem marcada para Curitiba. E aí de última hora ele não pôde ir por questões de trabalho. E como já estava tudo pago, já tinha pago passagem aérea, hospedagem, eu falei, então na boa, eu vou. E eu fui sozinha, com a cara e a coragem, conhecer Curitiba sozinha. Num primeiro momento, realmente eu me senti um pouco estranha, porque sempre que eu vi uma coisa bonita, eu queria falar, olha aquilo, que lindo! E eu não tinha com quem conversar, com quem trocar essas coisas, mas eu tirei muita foto. Todo lugar, todo ponto turístico que eu ia, eu acabava fazendo amizades naquele clássico... Oi, você pode tirar uma foto pra mim, por favor? E o mais legal de tudo é que todos os lugares que eu fui eu conheci pessoas, porque eu sempre via alguém tirando foto em família, as pessoas trocando, eu me oferecia, falava, vocês querem que eu tire pra vocês? E aí depois a pessoa se oferecia pra tirar uma foto minha. Então com isso eu acabei tendo bastante fotos da viagem, junto com o timer do celular de 10 segundos, você sai correndo e faz a pose, que super ajuda. Mas foi uma oportunidade onde eu pude conhecer pessoas maravilhosas com quem eu tenho pouco contato, mais por redes sociais mesmo, mas que de vez em quando ainda converso, e isso foi muito legal, foi muito bacana, até para um amadurecimento, você saber lidar com as coisas sozinha. Então, justamente isso que ela fala, você não tem horário, você faz as coisas na hora que você quer. Se você tá com sono, você volta pro hotel e dorme. Você não precisa ficar o dia inteiro só porque você tá com outra pessoa que quer caminhar o dia inteiro. Na hora que você quer acordar, você acorda. Se você quiser sair, você sai. E essa liberdade eu achei muito bacana, então eu gostei bastante de viajar sozinha. Recomendo que todas as pessoas façam isso pelo menos uma vez na vida. Mas, continuando, senão eu vou ficar falando e falando. Tem um trecho do livro dela onde ela tá no Peru e aí ela vai pra Machu Picchu. Eu nunca fui pra Machu Picchu, meu marido já, e ele me fala maravilhas de lá. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, mas depois que virou uma das 7 maravilhas modernas ficou bem mais caro ir pra lá, ainda não tive oportunidade. Mas acho muito legal que ela traz muitas curiosidades culturais dos lugares, muitas coisas que eu não conhecia. E aí, falando sobre Machu Picchu, ela diz o seguinte: pesquisadores acreditam que o que chamamos de Machu Picchu seja a cereja do bolo do que foi uma rota de peregrinação por vários sítios de importância geográfica e espiritual. As ruínas que vemos hoje seriam parte de um caminho percorrido para prestar homenagens às montanhas sagradas, ou Apus. Mais do que uma cidade entre as nuvens, Machu Picchu seria um tipo de parada especial para peregrinos realizarem homenagens e cerimônias. Olhando a cidade do alto do mirante mais famoso, onde hoje turistas se revezam para tirar fotos, essa explicação parece mais sensata do que a teoria de que essa era a casa de campo do rei Inca, ou um local construído para esconder virgens sagradas. Quando as nuvens dão um tempo, o sol aparece e as montanhas, os templos de pedra e a imensidão verde dos Andes se revela. Você tem certeza, esse lugar é mesmo sagrado. E eu realmente imagino que deve ser muito bonito, eu tenho vontade de fazer a trilha a pé, mesmo sabendo que é bem cansativa, mas é uma coisa que fica pra depois. E aí ela vai colocando umas fotinhos dela lá com a lhama, é super bonitinho. E aí, como eu falei, no final de cada capítulo ela coloca umas diquinhas, ela fala sobre a trilha Inca, Machu Picchu de trem. Se você quer explorar Machu Picchu, fique em águas calientes e faça 2 ou 3 visitas ao lugar acompanhada de um guia profissional. Então, são diversos macetes, principalmente para você que nunca viajou para fora do país. É bem legal ler a maior quantidade de informações possíveis antes de acontecer algum imprevisto que não possa ser legal e que possa acabar estragando o humor da sua viagem.
E eu particularmente gostei bastante dos relatos dela na Índia. A Índia também é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, sobre os templos, sobre a religião, sobre as festas, sobre as culturas. Eu acho muito bacana. E aí fala sobre uma religião que é lá da Índia, que é o Jainismo. Eu já tinha ouvido falar esse nome, mas se você aí é como eu, ou nunca ouviu falar o nome, ou já ouviu, mas também não sabe o que é, ela explica um pouquinho nesse livro. Ela fala o seguinte: o jainismo defende o respeito por tudo que vive na Terra. Em manifestações extremas, monges jainistas não podem andar nas ruas durante a temporada de chuvas ou deixar os cabelos crescerem para não correrem o risco de matar seres microscópicos. O templo jainista de Fort Cochin celebra essa devoção à vida natural, alimentando os pombos da cidade todos os dias. Os pombos esperam pacientemente enquanto ele faz uma prece e só saem do lugar quando ele começa a jogar a comida no chão. E aí é legal que ela fala dicas sobre a Índia, aquele clássico, se você assistiu Comer, Rezar e Amar, nunca beba nada direto na boca e só beba água mineral engarrafada ou fervida, porque lá tem bastante bactéria que pode não se dar bem com a flora intestinal e fazer você ficar com dor de barriga por dias. E olha que bonitinho, mais uma ilustração. Então, viu que gracinha de livro? É um livro bem legal, dá pra você dar altas risadas, conhecer bastante curiosidades de alguns lugares, de repente, alguns lugares que num momento você talvez nunca pensava em conhecer, te dê vontade de conhecer. Eu mesma tive várias cidades que eu nunca tinha nem ouvido falar, e aí eu já fiquei com muita vontade de conhecer, então eu preciso trabalhar bastante, juntar dinheiro pra poder fazer essas coisas, né? Então espero um dia conseguir ter a oportunidade de realizar todas essas viagens. E é isso, eu espero que vocês gostem desse tipo de livro, eu espero que vocês gostem dessa sugestão. Se você aí já leu esse livro, me escreve aqui nos comentários o que você achou. Se você já leu outro livro de viagem, também quer indicar, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E já fica a dica também para outras pessoas, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.